nós todos somos um pouco prisioneiros da mente, das emoções e da nossa própria personalidade. A essência do nosso ser é livre, porque a condição básica de sua criação é de liberdade. Deus criou cada alma individual a partir da sua própria essência de liberdade e amor. Então criou com amor e criou seres livres. Há uma frase que diz: Deus não se interessa por escravos. Escravidão não é coisa do céu, e sim do inferno. A liberdade é condição básica do ser, para ele ser, porque a afirmação do eu sou é livre. Ao mesmo tempo, amorosa. Então, na essência, cada um de nós, lá dentro, quando a gente olha para dentro de cada um de nós e observa essa luz radiante que é a nossa alma, que é nosso eu superior, que é o centro do nosso ser, um centro de paz, de luz, de verdade, um centro divino que habita em nós. É Deus que habita dentro de nós, é o reino dele que está dentro de nós. Quando nós observamos isso, nós percebemos que lá nesse centro nós somos absolutamente livres. Mas existem corpos que nós vestimos. Nós vestimos um corpo mental, que é um corpo de ideias, composto de conceitos, ideias, pensamentos, crenças muito bem fundamentadas, que podem ficar bem cristalizadas dentro de você, porque é um corpo que você veste. Ao mesmo tempo, nós temos as emoções, que são uma forma mais primária da mente, que está também sendo um corpo que você veste, o corpo emocional, composto de emoções arquetípicas que todas as pessoas têm, como raiva, medo, tristeza, culpa, solidão, angústia, orgulho, vaidade, inveja. Então, são emoções universais, que você também está vestindo esse corpo, é um corpo inferior, porque ele não vibra exatamente na mesma frequência desse centro que é o teu ser verdadeiro, que é o teu eu superior. Então muitos autores espiritualistas de todos os tempos chamavam esse centro de ego, ou eu inferior. É algo que você veste, que na realidade não é você. E por fim, é óbvio que na realidade são 7 corpos, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Mas por fim, o último corpo é o corpo biológico, que é esse corpo que permite que nós possamos, que a alma possa interagir, que a consciência possa interagir no mundo físico, no mundo material, de energia densa, de matéria densa. É lógico que para você pegar essa escova aqui e pentear o cabelo, você precisa ter um corpo que possa ser da mesma densidade dessa escova, senão você não vai poder interagir com ela. Então a consciência, que é este centro que eu falei no começo, esse centro vivo, vibrante, divino, livre, saudável, afirmativo, positivo, que é a tua essência maravilhosa, que dele não precisa de mais nada para você se sentir feliz, estando nele. Este centro, ele se veste de um corpo mental, de um corpo emocional, que chama-se corpo astral, e finalmente de um corpo biológico. Isso de uma forma mais simplista, porque isso é mais detalhado, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso. E esse corpo físico, que é o corpo biológico, também, de uma certa forma, aprisiona você. Porque a alma, ela fica condicionada às coisas desse corpo. Existe um filme chamado Avatar, um filme antigo já,
Até estamos esperando o novo, o número 2, que até agora não saiu. O filme Avatar, ele mostra pesquisadores que vão para um planeta bem distante da Terra, e aí eles colocam a pessoa numa câmara, fecham numa espécie de baú, e fecham a pessoa naquele baú e conectam o cérebro daquela pessoa a um determinado, que eles chamam de avatar, que na realidade é um corpo com vida, porém sem consciência. Esse corpo, que é o avatar, ele é constituído da mesma substância do planeta e totalmente adaptado para viver no planeta, que chama-se Pandora. Então, o corpo daquele planeta foi feito, é um corpo que foi feito para aquela pessoa, e esse corpo que não tem alma, não tem nada, ele é apenas um corpo biológico vivo, sem consciência, a pessoa que está naquela câmara vai se conectar com aquele corpo, e daí vai se sentir como se estivesse nele, totalmente consciente, e vai poder habitar no planeta Pandora, respirar o ar de Pandora, só que ele está ali com a consciência dele, sentindo aquele corpo, que é o avatar do planeta, só que na realidade ele está naquela câmara fechada, ele é uma pessoa que está naquela câmara, e a consciência dela está naquele corpo, habitando temporariamente ali, aquele corpo ali, vestiu aquele corpo ali temporariamente, e depois se desliga do avatar, o avatar fica lá dormindo, hibernando, e a pessoa volta a acordar novamente no corpo físico que ela tem. É muito interessante. Quem quiser assistir o filme, eu acho bem interessante. E daí o que acontece? Esse filme mostra como é mais ou menos o que ocorre conosco. Nós somos uma consciência, uma alma imaterial, que não é feita de matéria, é feita de qualia, que é a energia sutil, que é uma matéria numa outra densidade, muito mais sutil, quanticamente mais leve. E aí este qualia, tá, do que é constituído o nosso corpo sutil, que não pode ser percebido pela ciência material de hoje, não consegue ver ele veste de corpos, de energias mais densas, que é o corpo mental, corpo emocional e finalmente um corpo físico. Só que a questão é a seguinte: no filme Avatar, tem uma hora que está havendo uma batalha e pessoas que estavam com seus avatares lá na batalha, tem uma hora que a bala pega e mata o avatar, o corpo do avatar. E o cara acorda lá na câmara, abre a câmara e fica achando que ele morreu. E fica achando que a bala pegou nele. Porque ele estava tão identificado com aquele corpo que na realidade era fake, não era ele. E tem uma cena muito bonita do filme, que ele se apaixona, que o personagem principal se apaixona por uma nativa lá de Pandora. E quando ele abre, aí tem uma cena que ele abre o local onde ele estava de verdade, e ele é inclusive paraplégico, ele não consegue andar, e ela olha para ele e diz assim: agora eu vejo você. Exatamente. Esse você é nossa alma. Esse você é nossa alma, que a gente não vê, a gente vê o corpo, mas a gente não vê a alma. E se a gente fosse capaz de ver a alma, sempre a gente veria a luz, porque nós somos luz. A vestimenta é temporária e ela não é exatamente o que a gente é. Se você acredita que você é o seu corpo, então você vai acreditar que quando esse corpo for desfeito na morte, acabou você, é o fim. Não tem mais nada, você vai entrar no vazio, acabou tudo. Mas quando você percebe que você não é o corpo, você sabe que você vai continuar existindo depois que esse corpo for desfeito, neste outro plano de existência mais sutil, que é o mundo espiritual. Então, nós vestimos esse corpo e de alguma maneira ficamos aprisionados nele. Nós perdemos um pouco da nossa liberdade, tanto com o corpo mental, quanto com o corpo emocional, quanto com esse corpo físico. Mas essa questão de perder a liberdade é algo importante também para a nossa evolução. É algo que vai estimular a alma a aprender, a ter conhecimento. E o conhecimento que vem da experiência, que é algo muito interessante. Bem, então, quando eu estava meditando, eu percebi uma coisa. Que nós muitas vezes ficamos reféns, ficamos prisioneiros dos pensamentos, das crenças.
dos sentimentos. Eles nos arrastam, eles nos levam, eles nos aprisionam. Então, o corpo mental, que deveria ser dominado pela alma e usado pela alma como um instrumento para pensar, para raciocinar, para aprender, termina sendo algo que domina a alma. As emoções, que deveriam ser a nossa parte mais real, mais verdadeira, mais sensível para perceber o mundo, e que deveriam ser dominadas pela alma, terminam sendo dominadores e dominam a alma. Essa é a questão fundamental. E daí você tem que o corpo, em vez de ser dominado pela alma, que é superior a ele termina dominando a alma, exigindo coisas, entendeu? E aí está tudo entrelaçado, tanto a mente, as emoções e o próprio corpo biológico, tudo está entrelaçado. Tudo está entrelaçado. Então, quando você tem, por exemplo, uma vontade, um desejo muito grande, uma luxúria, um desejo muito grande por sexo, aquilo algumas vezes pode dominar você e fazer de você um escravo. A comida pode também, você fica tão louco pela comida que a comida termina sendo uma escravidão para você. Você fica preso naquilo, aquilo te domina totalmente. Então, as emoções precisam ser adestradas, como qualquer animal selvagem. A mente também. Agora, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de brigar com a gente mesmo. Muitas vezes as pessoas reconhecem o ego e se veem brigando com ele, lutando contra ele, como se ele fosse um inimigo, como se ele fosse, esse ego, o meu ego me faz sofrer, e fica brigando. Não tem como você resolver esse problema brigando com o ego. Pelo contrário, você precisa ser amigo dele. Você já viu algum domesticador ou domador de animais inimigo do animal? Não tem como. Ele tem que ser amigo do animal, ele tem que gostar do animal. E aí o animal vai obedecer a ele. Então essa nossa natureza inferior, ela não é na verdade o que nós somos em essência. Nós somos pedra preciosa de Deus. Pedra preciosa do Criador. Nós somos um jade, um rubi, um diamante, belo, lindo, e sempre seremos isso, porque esta essência lá dentro do que nós somos em verdade, esse eu superior, ele é indestrutível e nunca pode se manchar com nada. O corpo mental, ele fica totalmente desequilibrado, o corpo emocional fica sujo, destruído, o corpo físico fica em frangalhos, mas essa essência divina lá de dentro, ela é intacta, não há nenhum dano com ela, ela não sofre danos, porque a essência dela é divina, inatingível. Então você é, na verdade, isso. Tudo o resto você perde o corpo mental, perde o corpo emocional, você se desliga do corpo físico quando você morre, mas essa essência continua lá. Ela é que é a única coisa imortal que você tem. É o que você é você. E o segredo da felicidade está em você se conectar com este centro. Essa é a jornada de autoconhecimento. E conectar com esse centro significa não se identificar tanto com o avatar. Não se identificar tanto com o corpo mental, com o corpo emocional e com o corpo biológico. Olhar para ele com uma certa distância que tem que ter. Como no filme, o Avatar, quando leva um tiro, o cara que não levou tiro nenhum, ele estava vivo, perfeito. Ele achou que tinha levado o tiro porque se identificou demais com o Avatar. Tanto que achou que quando o Avatar levou um tiro, ele levou um tiro. É o mesmo que você está dentro de um carro, o carro ser arranhado e você achar que você foi arranhado, porque você estava dentro de um carro. O corpo mental é um carro, o corpo emocional é um carro, o corpo biológico é um carro. É um veículo da consciência, não é a própria consciência. Essa é a questão fundamental, é o primeiro grande ensinamento que você tem que ter na jornada espiritual. E você começa a perceber isso quando você começa a meditar. A meditação abre as portas para isso. Meditar é compreender que você é um centro e que teus pensamentos não são você. Eles passam por você como hóspedes, que chegam e vão embora. E os sentimentos também. Mas se você deixar o pensamento arrastar você, levar ele para onde ele quer, dominar você, sofrimento.
se você deixar a emoção pegar você, aí você sai do teu centro, você sai de si. E aí você entra na espiral descendente do sofrimento. E é esse o grande problema da humanidade, é o único problema da humanidade. Essa identificação excessiva com o que é inferior, com o que precisa ser, na realidade, dominado. Existe uma frase antiga muito interessante: o ego, ele é um péssimo senhor, mas um excelente serviçal. Essa frase é muito interessante. E eu deixo vocês com ela. Não permita que a tua mente te controle, não permita que tuas emoções emburreçam você, façam você cometer atos estúpidos. Mantenha-se centrado e vigilante no teu centro, no teu eu superior. Como disse o Mestre Jesus no Evangelho, graças a Deus. Ele falou: orai e vigiai, para não caíres em tentação, porque o espírito, que é este centro, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala carne, é exatamente a mente, as emoções e o corpo biológico. Então, meditação é a única solução para isso. Meditar todos os dias. Manter-se centrado, manter-se conectado com esse centro. Para quando chegar a raiva, você olhar para a raiva e dizer assim: essa raiva está em mim, mas não sou eu. Ela não vai me arrastar para o que ela quer. Quando chegar a mente pululando, cheio de pensamentos, você olha os pensamentos, observa eles e deixa eles passarem. Porque eles passam. E a raiva também passa. E se você não fizer nada movido pela raiva, você vai olhar e vai dizer: graças a Deus que eu não fiz. E se você fizer, você vai se arrepender. E muitas vezes um ato de um segundo movido pela raiva e pelo ódio pode comprometer uma vida ou vidas posteriores. Você pode passar um século para consertar um erro de um segundo. Reflita sobre isso. Vamos reconhecer que nós somos luz, que nós somos uma partícula de nosso Papai do Céu, de nosso Criador. Muito obrigado pela presença e pela audiência, você ter me escutado. Um beijo no coração, namastê, que Deus te abençoe.